Fala pessoal, bem-vindo ao canal Cinema Humano, nosso laboratório criativo de cinema, e hoje vamos falar da transformação de Seu Jorge em Marighella. Como funciona esse processo de transmutação de um personagem, de uma figura pública como Seu Jorge, se transformar e passar credibilidade ao interpretar o líder político Marighella. A primeira coisa a ser trabalhada na construção de um personagem como Marighella, um personagem histórico, conhecido, real, é a desmistificação da primeira camada, a primeira persona que se tem na sociedade. A primeira persona que nós temos é essa que eu falei, né? Um líder político, um ser da militância social que combateu o golpe militar. Então, para que o filme possa apresentar esse Marighella, mas também as outras camadas, né? As outras sensações, emoções, percepções, crenças que esse personagem traz, a pesquisa tem que ser muito mais profunda. Seu Jorge teve que ir muito mais fundo nessa pesquisa, porque senão fica inconsistente, fica inverossímil, não convence o público o motivo pelas quais ele luta, quais são as questões que movem esse ser. E quando a gente fala de questões que movem esse ser, o estudo precisa começar da base, onde iniciou a formação de caráter de Marighella. A formação de caráter de todo ser humano é iniciada na infância. Então, quando a gente vai estudar um personagem, quando vai trabalhar a interpretação de um personagem, precisa ir para a base desse personagem, precisa ir para a infância, mesmo que seja um personagem de ficção. Trabalhar a construção da infância é muito importante para que o ator consiga ter a base dessas emoções. Quais foram as emoções que foram projetadas nessa criança, nesse ser, no início de sua jornada? Quais foram os conflitos que ele percebeu no mundo? Quais foram as proteções? Quais foram os dilemas? Quais foram as relações com a família? Tudo isso é muito importante. Mas voltando para Marighella, que é uma figura verdadeira, uma figura pública da história do Brasil, essa infância tem sim todas as suas bases primárias já existenciais, né? Para quem não sabe, Marighella era neto de escravos, a sua mãe era filha de escravos e seu pai era europeu. Então isso já é um peso muito grande dessa interação social, né? Desse Brasil, desse embranquecimento que rolava no Brasil e que rola ainda em algumas instâncias. Então trazer essas emoções para o personagem, né? Interpretar essas emoções, precisa buscar na sua raiz. Como era a relação do Marighella com os pais, como era a relação do Marighella na escola, como era a relação do Marighella com a sociedade. Tudo isso é muito importante para a gente passar para a próxima fase, que é a formação de caráter e de responsabilidade do adulto, né? O adulto, quando passa para esse ciclo de responsabilidade, eu me responsabilizo por mim, que é principalmente o período que trabalha a fase do Marighella, né? Que é esse homem adulto que sabe o que quer e sabe pelo que luta, vem a relação da construção do ego. Então, o ator precisa estudar a construção do ego daquele personagem, o que está por trás da luta. Porque quando a gente vê alguém militando por alguma causa, por alguma justificativa, por algum direito, a gente está vendo a primeira camada, a gente está vendo ali o crachá da pessoa. Essa pessoa luta por isso, essa pessoa se movimenta por tal questão. Mas atrás desse crachá, atrás dessa vitrine, tem muita história. Tem todas as suas crenças, tem todas as suas percepções, todos os seus conflitos emocionais, todas as suas verdades que você traz, todas as suas dores, tudo isso está por trás daquela luta. Então, quando se vai estudar um personagem como Marighella, que é muito forte, muito intenso, você tem que estudar toda a jornada heróica desse personagem até chegar ao momento do conflito. Se o momento do conflito se passou quando ele tinha 40, 50 anos, antes disso teve muita água que rolou nesse rio, e essa água precisa ser levada em consideração. Não de forma talvez minuciosa, mas os pontos de virada histórico que esse ser passou precisa levar em consideração. As dores que ele passou precisa levar em consideração. As emoções. Por que ele está arriscando a sua vida pela uma pátria, pela democracia de uma pátria? O que ele traz como justificativo? Só assim a gente consegue construir personagens autênticos, personagens que conseguem passar a credibilidade. A jornada do herói, todos nós fazemos. Você é um professor, você é um ator, você é um diretor, você é um carpinteiro. Você está na sua jornada, você está buscando ampliar a sua relação com o mundo a partir da sua função, a partir da sua contribuição com o mundo. E a jornada do Marighella era essa, que justifica a sua existência. Então, quando se vai trabalhar a construção desse personagem, você precisa entender a jornada heróica. Quais são as motivações que fazem ele acordar todos os dias e acreditar na luta que está por vir, nos conflitos que estão por vir, que faz ele se planejar para agir no mundo. E isso a gente vê muito bem construído na interação do Seu Jorge, né? E o ator tem que vestir de forma simbólica e de forma estética
essa persona depois que ele está imbuído dessa alma. A alma biográfica, sentimental, emocional precisa estar dentro do ator antes da figuração da exposição externa. Não adianta ele colocar a roupa sem que ele tenha entendido o que é aquele ser que ele vai interpretar, a intenção daquele ser. Senão ele fica só uma figura caricata, uma figura superficial. E Seu Jorge não faz isso. Seu Jorge e o seu diretor, né, Wagner Moura, trabalham muito bem essa imersão no universo do personagem, essas intenções das características. Eu quero falar da palavra intenção porque Stanislavski trabalha muito essa questão da intenção. Ele diz que o ator precisa ter mais intenção de ser do que a intenção de interpretar. Ou seja, eu tenho que ter a consciência do ser que eu estou sendo ou que eu estou apresentando do que buscar expressar a partir da minha interpretação, a partir da minha fala, a partir do meu gesto, a partir do meu olhar, o que aquele personagem faria na época dele, o que ele fez na época dele. Não, eu tenho que ter a intenção do ser que eu sou e da forma como o meu corpo consegue traduzir essa intenção de forma simbólica para a câmera, para o público, de forma emotiva, de forma ampliada, que seja convincente. É essa a poesia, né? Eu trago a minha intenção e externizo ela de forma que consiga representar algo para além da própria representação. Quando você vai buscar as camadas, as divisões desse ser, dessa persona, né? Ele é um ser político, mas ele é pai, ele é marido, ele é filho, ele é um amigo. Todas essas camadas e várias outras estão dentro da intenção. Tenho que ter a intenção de ser tudo isso, mesmo estando em uma ação de conflito, mesmo estando em uma ação de dor, de euforia, de alegria. Eu sou todas essas camadas. E tudo isso precisa ser intencional, precisa vir de dentro, precisa vir das vísceras. As células, o corpo do ator precisa estar ciente, estar consciente dessa necessidade de intenção, de ser e não parecer ser algo. Isso é muito importante na construção de um personagem que traz a profundidade da representação de algo muito maior do que uma caricatura, do que uma figura pública como é Marighella. Levando em consideração esses pontos importantes que eu abordei com vocês, que aqui são pontos importantes, mas eu trouxe de forma muito geral, né, para entender a responsabilidade da interpretação de um ator dentro da construção de um personagem, tem muitas aulas que precisam ser dadas e aos poucos a gente vai ampliando essa compreensão aqui no canal. Mas eu queria trazer para vocês um pouco dessa transição, né? Como é que é essa transmutação de um ator, de um cantor como o Seu Jorge, para chegar na profundidade representativa que ele conseguiu entregar nesse filme. Seu Jorge trabalhou muito, foi muito intenso, entregou tudo que tinha. Eu acho que teve alguns momentos ali que teve dificuldade de entregar, porque é muito profundo mesmo, né? E ele não tem essa carreira enquanto ator, ele está tendo algumas experiências de ator ao longo de sua vida, mas não tem uma carreira, não tem o teatro de forma muito intensa na sua vida, mas mesmo assim, ele, Wagner Moura e a equipe, né, como um todo, tiveram um trabalho muito bonito, muito bem apresentado, muito bem construído. Eu acho que vale muito a pena ver o filme para você estudar um pouco, entender um pouco como funciona essa transmutação, né? Você conhece o Seu Jorge no seu dia a dia, na música, como é que você consegue ver um outro personagem, uma outra figura com aquele corpo, com aquele rosto, com aquela expressão. Essas características que eu trouxe aqui no vídeo são alguns desses estudos, são alguns desses trabalhos que o ator e o diretor fazem para conseguir fazer você e eu nos convencermos que Seu Jorge não é Seu Jorge é Marighella, ou qualquer um outro personagem que ele venha interpretar. Essa é a magia do trabalho do ator, essa é a magia da interpretação, essa é a magia do cinema, é a magia da arte. Quero aproveitar o vídeo também para parabenizar o trabalho muito bem feito, muito bem construído de Wagner Moura no seu primeiro filme. O elenco está genial, a equipe está grandiosa, a equipe de arte, a equipe criativa, tá todo mundo de parabéns. A gente tem o hábito de não valorizar o cinema nacional porque a gente acha que é de baixa qualidade, que não tem grandes efeitos especiais, que não tem grandes conflitos, que não leva você para o espaço.
Mas o que está mais importante no cinema nacional é a relação de trazer a representatividade da arte brasileira, do cotidiano, da história. Quando Seu Jorge, ou Marighella, ou qualquer outro personagem, qualquer outro ator, qualquer outra expressão artística vai para a tela, está levando a nossa cultura, está levando um pouco do nosso povo, está levando um pouco das nossas culinárias, das nossas músicas, dos nossos dilemas, das nossas dores, da forma como a gente vê o mundo, mesmo que você concorde ou discorde com a história que está sendo contada. Mas você, de alguma maneira, está sendo representado pelaquela cultura, pelaquela expressão. Você vai estar muito mais conectado, muito mais representado pelos mitos e crenças de um filme brasileiro de baixo orçamento do que qualquer outra produção que você possa estar vendo aí na sua tela de um outro país que não conhece, não entende a cultura brasileira. Então sim, valorize o cinema nacional, vão assistir Marighella, vão assistir outros filmes nacionais no cinema para que a gente possa ter cada vez mais possibilidade de contar novas e grandiosas histórias com orçamentos que respeitem a necessidade de fazer grandes cenários, grandes figuras, grandes atores, grandes possibilidades de ampliar esses universos e culturas que temos no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por assistir o vídeo, por ficar até o final. Deixa teu like, se inscreve e vamos aprender cada vez mais a construir, a contar histórias através do cinema nesse laboratório criativo Cinema Humano.